Ei, Felipe, boa noite. Então, assim, é com muita alegria que a gente está aqui, né? Mais esse encontro de novembro, nessas rodas de conversas que nós organizamos para fomentar esses temas de interesse, né? Que tange a educação das relações étnico-raciais. E primeiro eu tenho alguns encaminhamentos aqui, dizer que a Carol ela não estará presente hoje porque ela orienta os seus alunos e hoje eles estão apresentando. Acho que tem alguém, acho que é esse aqui, com o microfone aberto. Vou desativar, tá bom, Elizabeth? Que tá dando interferência aqui. Então, dizer que esse encontro, né, é uma organização do Movimento Preto na Pedagogia Waldorf, movimento que se configurou esse ano, com o objetivo de trazer elementos da cultura africana e afro-brasileiras e da educação das relações étnico-raciais para as escolas Waldorf, com vistas a promover ações antirracistas. A fim de fortalecer e alimentar as discussões da educação das relações étnico-raciais, ao longo do mês de novembro, tivemos 7 rodas de conversa. Começamos o mês com a Soraya, advogada e professora da Prefeitura de BH. Com ela, aprendemos sobre os protocolos para denúncia de crimes raciais. A quilombola Tatiane foi a nossa segunda convidada, compartilhando sua experiência de crescer e viver em um quilombo urbano de BH. Questões ambientais, sociais, entre outras, foi o mote dessa conversa. Consoante com o perfil da maioria dos alunos Waldorf, convidamos a Poliana para apresentar o resultado da pesquisa de doutorado dela sobre jovens de elite em escolas privadas. O racismo vivido pelos jovens pesquisados. Obrigada. A arquiteta e urbanista Lisandra nos presenteou também, e foi a nossa 4ª conversa, falando sobre BH antes de ser capital e como a construção excluiu e expulsou comunidades tradicionais que até hoje ainda lutam por seus territórios. 2 professoras experientes de escola Waldorf contaram suas vivências com as relações étnico-raciais na escola, a Celina, do Lume, e a Adriana, do Jardim Colmeia. Com muito respeito e dos seus lugares de mulheres brancas, tivemos trocas ricas e potentes. Hoje teremos como último evento do mês a presença da Mari Evaristo. E ao abrir esse encontro, a gente vai pensar em 3 momentos. No passado, que a professora Elizabeth nos brindará com sua fala, o presente, que será vivenciado aqui por nós, nesse momento, junto com a Mari Evaristo, e seguido pelo diálogo, né, que será aberto após a fala dela, e nós finalizaremos com o nosso ideal de futuro, junto com a professora Adriana da Colmeia. Então, eu passo a palavra agora para Elizabeth, que vai trazer um alimento para a gente nesse dia. Boa noite a todos, né? É uma alegria, né, a gente terminar essa roda de conversas, né, assim, terminando novembro com essa energia boa, né, de luta, de enfrentamentos. Então, eu vou estar fazendo essa leitura de conversa para que nós consigamos ainda mais ampliar nossa capacidade de reflexão, né, e de alimento.
Refletindo os valores da sociedade, a escola se afigura como espaço privilegiado de aprendizado do racismo, especialmente devido ao conteúdo eurocêntrico do currículo escolar, aos programas educativos, aos manuais escolares e ao comportamento diferenciado do professorado diante de crianças negras e brancas. A reiteração de abordagens e estereótipos que desvalorizam o povo negro e supervalorizam o branco resulta na naturalização e conservação de uma ordem baseada numa suposta superioridade biológica que atribui a negros e brancos papéis distintos e diferentes. Num país cujos donos do poder defendem de escravizadores, a influência nefasta da escola se traduz não apenas na legitimação da situação de inferioridade dos negros, como também na permanente recriação e justificação de atitudes e comportamentos racistas. De outro lado, a inculcação de imagens estereotipadas induz a criança negra a inibir suas potencialidades, limitar suas aspirações profissionais e humanas e bloquear o pleno desenvolvimento de sua identidade racial. Cristaliza-se uma imagem padronizada que diminui, exclui, subrepresenta e estigmatiza o povo negro, impedindo a valorização positiva da diversidade étnico-racial, bloqueando o surgimento de um espírito de respeito mútuo entre negros e brancos e comprometendo a ideia de universalidade da cidadania. Marcha Zumbi dos Palmares. Gratidão, Elizabeth. Então, agora a gente vai dialogar com a Mara, ouvi-la, mas antes eu quero apresentá-la. Então, a Mara é mestranda em Educação e Docência no mestrado profissional da UFMG, é professora da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, atua na gerência de coordenação da política educacional como gerente das relações étnico-raciais e com representação institucional no Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, no Fórum Permanente de Educação e Diversidade Étnico-Racial de Minas Gerais. Tem experiência em implementação e gestão de política educacional e formação de professores e professoras. Agora eu passo a palavra para você, minha querida Mara. Obrigada, gratidão pela disponibilidade, sei que seu tempo é curto, agradeço muito você aceitar nosso convite e estar aqui. Seu microfone está fechado, Mara. Eu esqueço a tecnologia. Mas primeiro, muito obrigada pelo convite, Daniele. Você sabe que quando você me chama, eu vou. Agradeço também a vocês por abrir esse espaço para a gente dialogar. Eu fiquei sabendo desse movimento, fiquei muito feliz por esse grupo ter sido constituído nesse ano tão esquisito, né? Mas muitas coisas boas também aconteceram nesse ano e muitas coisas importantes vêm acontecendo. E quando a Daniele me convidou, falou desse momento, ela me deixou um pouco confortável, assim, para o caminho que eu gostaria de seguir. Então, pensei um pouco na proposta de vocês de se constituir como um movimento, de trazer um pouco da minha experiência também dentro da rede municipal, para além de trabalhar na gestão, mas um pouco como uma militância, né? A militância não deixa a gente. Então, eu tenho as funções específicas da rede, mas eu continuo sendo uma ativista na educação. Então, vou falar um pouco dessa experiência e como é que
a gente tem, e a gente que eu falo é o grupo que está na rede municipal, o que tem apontado para os próximos anos, quais são as nossas preocupações, e aí a ideia é conversar com vocês. Agora o Meet tem essa possibilidade aí da mãozinha levantada, mas se vocês quiserem dialogar comigo, fica à vontade para abrir o microfone, não tem que esperar eu terminar tudo que eu organizei aqui para gente, para iniciar o diálogo. A ideia é que seja dialogado mesmo, tá bom? Queria me apresentar um pouco, aí aquela apresentação para vocês de fato me conhecerem. Eu não nasci em Belo Horizonte, eu nasci em São Gonçalo do Pará, que é uma cidade no interior de Minas Gerais, hoje tem mais ou menos 10 mil habitantes. Sou filha de mãe professora, meu pai é artista plástico, ele foi combatente na Segunda Guerra Mundial, e os dois, meu pai faleceu, eu tinha 5 anos, né, quando ele fez a passagem, os dois desde sempre que eu me lembro, de alguma forma eles me traziam algumas pistas assim sobre a vida, porque havia uma fala insistente que era a seguinte: lembra que não tem nesse mundo ninguém melhor nem pior que você. Era, de uma certa forma, um apontamento para eu ter segurança, né, nos desafios que eu ia enfrentar, mas também para ter sempre em mente que, independente dos espaços que eu tivesse, das possibilidades que eu encontrasse, para não esquecer de onde eu vinha, não esquecer das pessoas que formam a minha identidade. Então, meu pai faleceu com 7 anos, eu tinha 7 anos, nós ficamos 4 irmãs e a minha mãe. Ela já tinha perdido a mãe, o pai, filha única, que é algo diferenciado para mulheres negras da geração dela. Ela não tinha irmãos, e ela atribui a Nossa Senhora de Fátima ter dado conta de criar a gente, ela tem uma fé enorme. Hoje mesmo ela estava falando, Nossa Senhora de Fátima vai tirar a gente dessa pandemia. Então, cada um com a sua fé, que assim seja, né? Ela, com essa fé, ela conseguiu conquistar muitas coisas. E aí, minha mãe, professora, ela muito cedo teve contato, embora fosse de uma cidade pequena, com o movimento negro, que também é um diferencial, né? Como a família do meu pai morava em Belo Horizonte, por meio da família do meu pai, ela teve contato com alguns movimentos antigos aqui da cidade, um deles a Casa Dandara, que já fazia uma discussão sobre o processo de educação. E minha mãe, nessa aproximação do movimento Casa Dandara, ela nos levava para as reuniões e a gente acabava ouvindo um pouco aqueles debates sobre a educação, sobre a questão do racismo na educação. Isso 10 anos, mais ou menos, e essas pautas já fazia parte da minha vida, né? Além disso, eu tinha também primas professoras e essas trocas aconteciam. Quando eu faço o movimento, né, de ingressar numa faculdade para poder fazer curso de letras, mas antes disso eu já tinha feito o movimento e fiz o magistério no ensino médio, eu já circulava um pouco em Belo Horizonte e conhecia algumas discussões. Então, o meu processo ele foi muito de uma formação desde a adolescência, muito em casa, e muito de pessoas próximas, né? Convivendo com pessoas que já tinham, de alguma forma, algum ativismo político. Eu fiz concurso para trabalhar na rede municipal, e em 1992 eu já era professora da rede. Quando eu entrei para a rede municipal, eu tive uma sorte de encontrar algumas pessoas ativistas aqui também da cidade, que depois a gente se tornou grandes amigos. Era uma rede pequena, então eu já tive contato com Patrícia Santana, Cleide e Hilda, aqui em Belo Horizonte, são algumas pessoas conhecidas, né? E a gente, no trabalho, no fazer, se constituiu como grupo de educadoras /ex-negras/os. E a gente queria causar, a gente queria ocupar sindicato, a gente queria ir para os congressos, a gente não tinha essa construção do currículo e da questão racial, mas isso era algo
que estava dado para a gente não concordava com a forma como a escola se organizava. E, além disso, por estar dentro de uma agenda de militância negra, tinha uma facilidade de interagir com outros grupos negros, de grupos negros e profissionais da educação que faziam essa discussão. Então, sem ter internet, sem rede social, a gente se articulava. Ligava de ter orelhão, né? Hoje a gente fala cair a ficha, ninguém sabe o que é cair a ficha. Quando você liga, tem que falar rapidinho, quando é interurbano, porque a ficha não dava para esgotar todos os assuntos. Eram cartas trocadas. Então, a forma de comunicação era muito mais difícil, mas é interessante como que essa articulação, esse movimento de aproximação com pessoas interessadas, ele funciona. Essa experiência ela foi fundamental para mim, do trabalho que eu desenvolvi como professora da rede municipal, os projetos que eu fui desenvolvendo, as atividades que eu fui contribuindo, porque quando eu falo que eu desenvolvi, nada foi sozinha, sempre foi com alguém que apoiava, que também acreditava, sempre articulando, e essa é uma experiência muito importante. Por isso, quando dentro de escolas, né, ou como vocês estão fazendo dentro de um grupo, começa esse movimento de aproximação, de articulação com tantas ideias diversas, porque são, né, cada um vem com a sua experiência, com a sua trajetória de vida, com seu conhecimento, com seus valores, com as suas opiniões, e vocês estão se organizando para pensar uma abordagem, né, que contribua para as escolas Waldorf darem um salto de, vou usar a palavra qualidade, né, um salto de qualidade na proposta pedagógica que já é bem avaliada, mas pensando que esse é um momento essencial para as crianças aprenderem sobre o mundo e aprenderem sobre a diversidade, né? Tem alguns especialistas que dizem que essa é a fase, né, da infância, da educação infantil, é a nossa fase mais produtiva e que a gente tem maior capacidade de absorver informações e referenciais do mundo. Então, pensar, né, nessas construções da educação infantil, mas também do fundamental, articulando currículos e articulando tantos conhecimentos, sempre me deixa muito encantada, muito feliz. E aí fiquei pensando, essa semana foi uma semana também que eu tive algumas insônias que se transformaram em assistir vídeos interessantes. Né? Essa semana eu voltei a assistir Eu Não Sou Seu Negro, assisti um filme que fala sobre as situações da República do Congo, das guerras, trazendo um pouco mais de informação sobre as referências das guerras no continente africano. Tive a oportunidade de ler também alguns textos e reler, né, falando sobre o racismo no Brasil. Ou seja, essa questão ela está muito, muito forte. E em todas as conversas com professoras e professores da rede municipal, as questões que aconteceram no shopping no Rio Grande do Sul, elas vieram, né? Como que isso aconteceu? Porque é ou não racismo? De que forma que eu posso contribuir? Muitas pessoas brancas sinalizando o desejo de fazer alguma coisa, mas sem saber mais direito um pouco como fazer. Então, acho que esses espaços onde também a gente pensa a proposta pedagógica, é importante pensar nos profissionais da escola que querem contribuir, mas que às vezes têm dificuldade de vir para movimentos, né? Ou de entender os movimentos, ou às vezes acham que o movimento segrega, e aí pensar um pouco nessa situação toda. Bom, com isso tudo na cabeça, fervilhando, que vocês estão vendo, eu pensei o seguinte, eu pensei comigo mesma, acho que eu vou falar um pouquinho para o pessoal, primeiro do contexto político, e olha, com muita... eu não sou especialista em política pública, eu trabalho com política pública e tenho aprendido muito no processo.
Eu também, às vezes, não sou uma boa pessoa para fazer análise de conjuntura política, porque, às vezes, eu me acho muito ingênua para pensar essas articulações todas que vem acontecendo no Brasil, os processos que o Brasil tem vivido. Mas tem algumas pistas que eu acho que dá para a gente entender e desenhar melhor a nossa forma de atuar, né? Acho que uma questão forte nos últimos tempos tem sido a seguinte: para onde vai caminhar as políticas de promoção da igualdade racial, principalmente no momento em que nossas maiores lideranças, né, presidente e vice-presidente, dizem que não existe racismo no país, né? Eu tive que trabalhar com essa questão assim, não foi pouco, desde a semana do dia 20. E eu tenho pensado um pouco sobre isso, como é que se pode fazer uma afirmação? Acho que a gente vive um processo diferenciado. Gente, eu vou pedir licença um minutinho, porque meu filho saiu e está tocando o interfone agora, tá? Só um minutinho. Então, vejam, recentemente, né, nós tivemos esse tipo de manifestação, e isso tem um impacto muito grande em toda essa pauta, né, no nosso até movimento. A gente está aqui por quê? Né? Por que tem um movimento preto, né, discutindo a proposta pedagógica das escolas Waldorf, quando as lideranças políticas nacionais falam que não existe o racismo no Brasil? O que eu acho importante as pessoas terem essa segurança, primeiro, é que a opinião ela não muda a política brasileira, né? Então, nós temos diversos documentos, diversas legislações hoje que explicitam o reconhecimento do Brasil como um país racista, e mais do que isso, né? Apontam para as escolas a responsabilidade, para as escolas e para outras instituições, a responsabilidade de contribuir nesse processo de erradicação do racismo. Se a gente pensar, né, o documento maior, a nossa Constituição, já traz, né, do ponto de vista de legislação, algumas questões, algumas legislações, alguns artigos que vão um pouco nessa linha. Além da Constituição, né, por exemplo, em Belo Horizonte, a nossa lei orgânica, ela vai falar também do racismo, do processo de enfrentamento ao racismo. O nosso Código Civil, que vai tratar dos crimes, ele, inclusive, criminaliza o racismo, né? No Código Civil nós temos injúria racial e temos o racismo como crime, com punições definidas que podem acontecer, inclusive apontando que o racismo é um tipo de crime que não prescreve e que ele é inafiançável. Então, só esses documentos que têm impacto na vida de todo cidadão, de Belo Horizonte, por exemplo, eu sei que tem gente aqui que é de outras cidades, né? Mas só esses documentos, né, os nacionais que eu mencionei, eles por si já mostram que essas afirmações da não existência do racismo são mentirosas. E para que algum efeito tivessem essas afirmações, todas essas legislações teriam que ser alteradas e o Brasil passar a considerar que o racismo não existe, né? Então, você teria que mudar muitas legislações. Esse talvez seja um grande movimento de política pública que foi feito para assegurar direitos, né? Esse tem sido, que é você construir uma documentação que dê capilaridade às políticas de erradicação do racismo. No plano educacional, além dessas que são contempladas, que devem ser contempladas em qualquer gestão pública, né? A Constituição norteia também as escolas, o Código Civil ele também norteia o que pode ou não acontecer dentro das escolas,
nós temos as legislações educacionais que vêm reafirmando também o reconhecimento de racismo no país e apontando a responsabilidade das escolas na sua erradicação. Então, por exemplo, a primeira mudança na LDB, em 2003, a Lei 10.639, ela fala da educação das relações étnico-raciais. Ou seja, essa educação, esse conteúdo, ele é exatamente por reconhecer que existe a discriminação e a responsabilidade da escola em desenvolver projetos e práticas pedagógicas para a erradicação. A Lei 11.645, de 2008, referenda essa primeira legislação e acrescenta história, a responsabilidade de trabalhar, além de história e cultura africana, afro-brasileira, também trabalhar com a história e cultura indígena. Aqui em Belo Horizonte nós tivemos outras legislações. Do ponto de vista nacional, nós ainda tivemos, em 2010, a publicação do Estatuto da Igualdade Racial, com artigos que vão tratar do combate ao racismo. Então, essas legislações, elas já colocam para a gente um ponto seguinte. Mesmo que nossos dirigentes surtem, né, ou achem que uma mentira dita 1000 vezes vira verdade, a mentira não tem força para mudar a legislação. Então, do ponto de vista da sociedade brasileira, o racismo continua sendo um crime que acontece no país, que pode e deve ser punido, e as escolas continuam com a responsabilidade de trabalhar com um currículo que considere esse contexto do país e que contribua para que nossos estudantes, né, independente da faixa etária, eles têm uma oportunidade de conhecer melhor a história do Brasil, conhecer a história dos povos, né, que constituíram esse país, que construíram esse país, e compreender que a história tem ponto de vista. Então, a gente tem que apresentar para eles os diversos pontos de vista dessas histórias, para que eles tenham a possibilidade deles mesmos construírem a sua visão do mundo e entender, né, o que é justiça social, por que esses debates hoje estão colocados. Então, para mim, a gente está fechando o ano, um ano difícil, mas é um ano também que mostra que, mesmo alguns receios que a gente tinha, né, no ano passado, com relação a como que seria o ano de 2000, esses 4 anos de um governo que, de início, ele já se posicionou diversas vezes como um governo que discrimina, a gente percebe que o sistema jurídico brasileiro, hoje, ele tem uma estrutura que ela tem se mostrado forte. Então, alguns direitos a gente consegue assegurar, não todos, né? Não todos, e aí a gente precisa ir atrás das falhas. Onde é que a gente vê essas falhas? O caso do shopping, por exemplo, do dia 20, é o mais recente para a gente. Você ter uma dificuldade, quer dizer, você tem assegurado o direito de apresentar a história do Brasil, de trabalhar com os diversos pontos de vista, de trazer a história e cultura africana, afro-brasileira, indígena para o currículo, isso está assegurado. Agora, a punição a crimes raciais violentos, né, físicos, hoje a gente percebe que nós precisamos avançar do ponto de vista legal, porque quando se faz as entrevistas que têm sido feitas com os advogados, com as pessoas que estão fazendo as investigações no caso do crime do shopping, a gente percebe que elas estão em busca de alguma cena, de alguma gravação, onde palavras ofensivas, racistas tenham sido ditas. Fica parecendo que o racismo só é racismo se isso acontece explicitamente. Então, esse é um desafio para a gente, né? Como mostrar, por exemplo, que aquela prática, a ação, a simples ação do segurança de não tratar a situação de discriminação de uma forma pública, né? O porquê tirar do supermercado, porquê levar para um lugar isolado, independente do cliente ter sido violento ou não. O movimento de
tirar, de sair com ele fora, depois que a compra já tinha sido efetuada, mostra que ali boa coisa não ia acontecer. Então, talvez o primeiro soco tenha sido só uma iniciativa precipitada ou já uma ciência de que o tratamento seria violento e foi um movimento de tentar se desvencilhar, né, sair daquela situação ou tentando mostrar que não teria medo daquela situação. Mas isso está no supermercado, tem um monte de coisas por acontecer, muita investigação ainda. A gente precisa pensar, nesse cenário, como é que ficam as escolas, né? Quais são os desafios que estão colocados para as escolas. Dentro das escolas, a gente não tem esse tipo de violência que a gente identifica como racismo no supermercado. Mas a invisibilidade da história negra continua sendo um movimento forte de discriminação racial e que ele contribui para que situações como as do supermercado aconteçam. Eu não estou trabalhando aqui com culpa, né? Mas eu estou trabalhando com o e se, né? E se aqueles seguranças tivessem tido a oportunidade de compreender melhor a diversidade humana, né? E se aqueles seguranças tivessem tido a oportunidade de conhecer melhor como que a história do Brasil ela está balizada pelo processo de violência da colonização que ainda afeta a nossa forma de intervir, né? A forma do brasileiro fazer as correções, ela sempre se aproxima muito da violência, por isso que se discute tanto as palmadas, né? Que as pessoas acham que são simples palmadas e elas deixam de ver que tem crianças que a família pensa uma correção colocando a mão da criança numa frigideira. Então, assim, tem uma violência que é identificada como se fosse a forma de correção, né? E com relação à população negra, isso fica muito evidente nas situações que hoje são públicas, né? A abordagem da polícia nos territórios de maioria negra, de juventude negra, o índice de assassinato da juventude. Então, com relação às seguranças, tem vários ICs, né? E se eles tivessem tido a oportunidade de conversar mais sobre relações humanas, e se eles tivessem tido a oportunidade de pensar no racismo que acontece, muitas vezes nessa prática, né, do vigilante ficar observando a pessoa negra, o que ela vai fazer dentro do supermercado, né? E se esses profissionais tivessem tido a oportunidade de estudar e conhecer mais sobre o racismo no país, como é que eles afetam nossas relações, e se eles tivessem tido a oportunidade de compreender o que é o preconceito, o que é a discriminação, como é que ela aparece na nossa forma de falar, na nossa forma de olhar para as outras pessoas, às vezes nas palavras que a gente usa. Então, é uma situação que ela não tem relação com a escola, mas ela mostra que a escola pode fazer a diferença na vida das pessoas, na forma das pessoas pensarem o mundo. E hoje a escola tem muitos desafios, né? Aqui em Belo Horizonte, acho que ainda no resto do Brasil, nós conseguimos que o Supremo Tribunal votasse contra, por exemplo, o projeto Escola Sem Partido, mas a gente ainda tem lideranças que acreditam nesse projeto de censura aos profissionais da educação e que tentam, por meio de ações e de projetos como esse, impedir que o currículo das escolas avance, né? Nós temos ainda, muitas vezes, o racismo religioso impedindo que algumas atividades aconteçam. Nas escolas, Waldorf, eu não tenho notícia de famílias que tenham essa postura de discriminação, mas nós ainda temos famílias que veem uma capoeira como algo ruim, né? Nós ainda temos famílias que veem a capoeira como algo sem cultura, algo de pessoas que não têm o que fazer, não reconhecem o valor dessas culturas, né, desse conhecimento que vem das comunidades tradicionais.
Além disso, nós temos um outro desafio. Como a pauta ela ganhou visibilidade, nós temos hoje também muitas pessoas querendo contribuir, né? Se por um lado nós temos a discriminação, temos que nos preocupar com os processos de discriminação e preconceito, nós temos também que ter um olhar mais cuidadoso para as ações que acontecem dentro das instituições com a intenção de contribuir para a erradicação da discriminação racial. Mas que se essa pessoa não tem um bom fundamento, se essa pessoa não tem conhecimento, ela acaba trabalhando ou trazendo uma abordagem, uma prática pedagógica que mais reforça do que contribui para a erradicação do racismo. E um outro movimento, né? Não é possível erradicar o racismo trazendo só a cultura. Nós precisamos de pessoas negras. Nós precisamos de pessoas negras trabalhando nas escolas, em todos os níveis. Nós precisamos de pessoas negras também sendo convidadas para fazer palestras, para fazer atividades que são relevantes, né, dentro da escola. Quando eu falo de relevantes, essa não é a melhor fala. Eu vou usar a expressão relevância social, porque todas as atividades dentro de uma escola são relevantes. Deixa uma escola sem a limpeza um dia para a gente ver o que acontece no dia seguinte. Mesmo que os adultos, as crianças sejam orientadas para a limpeza, a gente precisa de um adulto que vá lá e que faça, né, o que cuide desse processo de limpeza no final. Nós não temos o hábito ainda no Brasil, eu fico vendo, por exemplo, e eu não sei se é um hábito geral das escolas japonesas, mas eu sei que algumas é uma preocupação orientar as crianças para a limpeza, para o cuidado, e aí a limpeza do espaço é uma responsabilidade de todo mundo. Nas escolas públicas brasileiras, por exemplo, isso não faz parte de um currículo geral das escolas. Algumas podem até ter essa iniciativa. Então, considerando que toda atividade dentro da escola tem relevância, mas as crianças, e nós sabemos que algumas pessoas chegam à escola ou participam das atividades escolares e o trabalho delas é apresentado com uma relevância maior. Então, as escolas precisam também avançar nesse processo. A gente precisa, né, trazer referenciais, pessoas indígenas, negras, que dialoguem com os estudantes, com as crianças, com as famílias, porque isso também é promover equidade racial, isso também contribui para a erradicação do racismo. E nem sempre isso é fácil, né? Nem sempre isso é fácil. Há um pensamento, às vezes, que é mais fácil trazer uma pessoa branca para dialogar com os brancos sobre racismo do que trazer uma pessoa negra, né? Mas esse é um movimento também que a gente precisa avançar. A gente precisa conversar. E é importante que as famílias brancas conversem de uma forma honesta, transparente, com os profissionais negros que estão discutindo a questão racial, para que as pessoas percam o receio. Ainda há um receio de que trabalhar com a questão racial pode acirrar a discriminação, né? Então, essas questões são questões que a gente vem pensando um pouco sobre elas dentro das escolas públicas, mas ao vir aqui conversar com vocês, eu pensei muito o que é trabalhar com a questão racial numa escola particular, né? Um outro ponto também, e aí esse eu vou atribuir ao filme Eu Não Sou Seu Negro, que eu assisti essa semana, é pensar a branquitude, né? Por que é pensar a branquitude? Porque quando a gente fala da questão racial, a gente não está apontando a culpa para quem é branco. Nós estamos dizendo de um contexto que o Brasil viveu, que nós somos responsáveis por resolver e que cada pessoa precisa pensar no seu lugar. O que é que pode fazer? E ao pensar no seu lugar, inclusive pensar em que momento que a sua vida ela é forjada em cima de direitos e em que momento que ela está sendo forjada em cima de privilégios, né? Há disposição de abrir mão dos privilégios?
Como é que é isso? Né? Conversar disso com uma... É importante conversar disso sem que as pessoas se armem ou sem que as pessoas se sintam culpadas de uma história que nossas famílias estiveram envolvidas nessa história. Então, hoje tem muitas pessoas que têm a pele clara, que se identificam com a cultura europeia, que se tivesse a oportunidade de fazer um exame genético e o identificar, né, na sua origem, tanto ascendência africana como também europeia, mas as pessoas ficam tão frágeis em função da cor da pele que elas não se dispõem a dialogar e entram num processo de defesa. Então, sair desse lugar de defesa, conversar, entender que esse foi um contexto real que aconteceu no Brasil e que a nossa responsabilidade hoje também é lidar com isso, é dizer dos incômodos que se está sentindo, né? É trazer isso e caminhar. Não entrar numa defensiva de não vou conversar porque eu fico incomodado, não me sinto à vontade, ou, né, algumas pessoas têm feito isso e atrás do discurso do lugar de fala e achar que quem tem que falar sobre o racismo, sobre a questão racial, é só a população negra, né? A erradicação do racismo é uma responsabilidade nossa. Quem criou o racismo, né, essa lógica de discriminação racial em função do fenótipo, né, da pele, da herança genética, esse conhecimento veio da Europa. Mas hoje, a responsabilidade de trabalhar e erradicar essa visão de mundo é de todo mundo. Se a gente não estiver junto, né, nesse processo, a gente não vai conseguir caminhar. Então, tem essa questão. E a outra, né, é pensar que dentro de uma escola, as pessoas podem somar. Então, a gente olhar para a escola e ir identificando, né, no meio desse processo, que foi um exercício um pouco que a gente fez e vem fazendo na rede municipal. É 1 a 1. São 2 pessoas dentro da escola com disposição para trabalhar com a questão racial, então nós vamos começar com 2 pessoas. São 3 que eu identifico, então vamos trabalhar com 3 pessoas. E entender que no processo todo mundo está aprendendo, então todo mundo em algum momento pode errar. Alguém dizer, olha, essa abordagem sua não foi bacana, esse projeto que você trouxe aqui para o nosso grupo, no nosso grupo de estudos, eu sei que você pensou com maior carinho, mas essa abordagem aqui que você fez, olha, isso, ao mesmo tempo que você tem como proposta contribuir nesse campo, mas essa linguagem, essa imagem, essa ilustração, esse livro, ele tem essas questões também para a gente considerar. Então, estar num grupo de estudos é um movimento bacana porque a gente se dispõe a ouvir as críticas, saber que as críticas são para a gente avançar, né? Não temer as críticas, mostrar o que vocês estão fazendo, investindo e deixar que as pessoas vão colaborando, porque assim também é uma pedagogia muito diferente, tem muitos elementos dentro da discussão de um currículo Waldorf que eu desconheço, eu conheci um pouco por meio das leituras, então muitas coisas eu fiquei com várias questões, né? Tem uma série de publicações que vão valorizar essa proposta, tem outras que trazem críticas muito sérias, e aí só vocês que estão nesse processo é que vão dar conta de enxergar, né, aquilo que é problema, aquilo que precisa avançar e quais os processos possíveis para fazer esse debate onde deve ser feito, né? Porque também eu entendo que ele não se resume ao grupo, ele precisa extrapolar para as escolas que vocês estão vinculados e vinculadas. Mas a questão do lugar de fala, para mim, ela tem sido uma questão importante, porque são 2 movimentos, né? Algumas vezes, e nós, humanos, temos formas muito diversas de reagir àquilo que a gente discorda. Tem gente que é mais agressivo, vai alterar a voz, mostrar mais a irritação. Outras pessoas podem ficar mais centradas, mais tranquilas, mas talvez estejam tão irritadas quanto ou mais, né? E a gente, às vezes, se assusta com a transparência. Acho que a sociedade brasileira também
ela está aprendendo a lidar com a transparência, né? Principalmente o mineiro. Daniel deve estranhar demais da gente, que o mineiro tem mania de... Ele não fala diretamente, né? Ele vai, como diz o pessoal da minha cidade, rodeando, 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 até chegar no ponto. Às vezes isso é estratégico, outras vezes não. Mas a gente tem aprendido a lidar mais com as verdades. As pessoas têm dito se elas gostam da forma como a gente trata ou não, se elas concordam com o encaminhamento que a gente fez ou não. E lidar com essa honestidade, ela é importante porque também nos torna mais seguros e a gente consegue ter uma relação melhor com as outras pessoas, sabendo exatamente o que a gente faz que agrada e o que a gente faz que não agrada. Então, a gente vai ajustando. Isso é convívio, né? Então, o lugar de fala, ele traz, às vezes, em algumas situações, as pessoas usam esse conceito que ele não é tão novo assim, mas dizendo assim, eu posso falar, eu sou branca, eu posso falar, eu posso trabalhar com isso. O que o lugar de fala localiza para a gente é porque, por muitas vezes, né, não são poucas, uma pessoa está dizendo da sua dor, do seu processo, e uma outra pessoa que não vive aquilo, que não tem referências sobre aquilo que está sendo narrado, a pessoa quer dizer para a outra como é que ela deve se sentir e como é que ela deve perceber. Nós não temos essa capacidade, por mais empatia que a gente desenvolva. Então, muitas vezes, o que a gente pode fazer é expressar solidariedade, né? Ou propor para a pessoa, se ela está irritada, muito nervosa, que ela tente respirar fundo para dar conta do processo. Mas não dizer para ela, olha, não liga para isso não, não importa com isso não. Essa questão do não importa, vocês já devem ter presenciado isso em escola. Em algumas situações, não digo na escola Waldorf, mas na escola que vocês estudaram. Uma pessoa criticava, tinha algum tratamento ofensivo de um colega, e algumas vezes a professora ou o professor dizia assim, não liga não, quanto mais atenção você der, mais essa situação vai ser reforçada. Então, esse tipo de fala, ele não nos ajuda a resolver os problemas, porque, na verdade, coloca na conta da vítima, dá conta de elaborar as questões do outro, né? Então, o lugar de fala, ele vem, de uma certa forma, dizer assim, olha, deixe as pessoas falarem, escute o que elas estão dizendo, mas não é para você se silenciar, é para você aguardar. Em alguns momentos, quem tem que protagonizar numa discussão sobre violência de gênero são as mulheres. Os homens darão apoio ouvindo e para compreender o que é que a gente quer dizer quando a gente fala de violência de gênero. Quando a questão indígena está sendo colocada, os não indígenas têm que parar para ouvir, porque quem vai saber dizer dos problemas que a aldeia vive, como isso afeta, são os povos indígenas. E quando a questão racial está dizendo do racismo, quem melhor vai dizer desse racismo contra o negro é a pessoa negra que está vivendo, e ela vai dar conta também de elaborar as suas possibilidades, né, de sair do lugar. Isso não é silenciar uma pessoa branca. É pedir, é orientar que é importante a escuta. A paciência da escuta para entender o que o outro está dizendo, o que o outro está trazendo, as construções. E, além disso, né, pensar o seguinte, se eu tenho um processo formativo e eu preciso de alguém para tratar da questão racial, e eu tenho a possibilidade de escolher entre uma pessoa branca e uma pessoa negra, que tem o mesmo currículo, né, eu vou usar qual critério para poder fazer essa seleção? Quem melhor vai falar do que vive? Então, pensar um pouco nessas situações. Tem grandes pesquisadores brancos, tem questões importantes que eles podem contribuir, estão contribuindo para avançar a política de promoção da igualdade racial. Mas tem questões hoje que são básicas, né? O processo que as crianças estão vivendo de discriminação dentro das escolas Waldorf
ainda não tem pesquisa sobre isso. As melhores pessoas para tratar dessa situação são aquelas que estão diretamente ligadas ao processo da escola, acompanham o processo que as crianças estão vivendo e que viveram situações em que seus filhos e filhas foram discriminados. Inclusive, elas têm um lugar de fala que mostra o que essas crianças viveram. Então, essas atenções, né? Como é que eu inicio o processo? Eu tenho que conhecer primeiro da dinâmica, eu tenho que conhecer como é que afeta. Quem melhor vai dizer como isso afeta são as pessoas que estão vivendo essa discriminação. E um último ponto, né, que eu queria trazer nesse diálogo com vocês é pensar que nada está separado, né? Se eu quero que a escola caminhe, e se eu também estou fazendo uma discussão em torno da erradicação, na hora de escolher políticos, eu não posso escolher políticos que defendem a discriminação. Eu não posso escolher políticos para liderar o país, para ocupar espaços de decisão que não têm compromisso com a promoção da igualdade racial. Então, a gente precisa ser coerente com aquilo que a gente está defendendo. Inclusive, trazer isso para o campo pessoal, né? Quais são as nossas escolhas políticas? Quais são as escolhas de cultura que a gente está absorvendo? Como é que a gente traz esse diálogo também para dentro da casa? Porque não é uma questão só profissional. Aqui a gente está fazendo uma discussão política, pessoal, né, e social. Então, o profissional que vocês são, a profissional que vocês são, precisa indagar pessoas que vocês são, como é que vocês lidam com tudo isso também do ponto de vista profissional, né? Eu queria ouvir um pouco também vocês, que eu vou falando e me empolgando aqui, e eu acho que é importante também ouvir. A gente é um grupo pequeno, aí o microfone pode ir ficando aberto aí, de vocês também. Olha, Mara, você trouxe coisas maravilhosas, assim. Eu estou lendo um livro atualmente, né? Porque, assim, quanto mais você vai lendo, mais, ao mesmo tempo que você você se esclarece, você vê pontos de vista que você não tinha visto antes, e você também fazendo descobertas, né? Mas aí você fica também preocupado, né? Chateado, né? Aí vai surgindo várias coisas, né? Da nossa vivência, da nossa trajetória, né? Eu estou lendo atualmente o livro O Genocídio Ocultado. E ele vai trazendo, assim, nesse livro, né, a inferiorização do negro desde as primeiras escritas do islamismo, né, da história da escravidão, né, que começou com os povos árabes, né, e isso é muito antigo, né, não é só 500 anos, é muito mais, né, então o negro sendo visto por diferentes povos como inferiorizado é muito antigo, então é algo assim que já é um arquétipo, né, e assim, a pedagogia Waldorf traz esses arquétipos, né, quando trabalha, né, desde a educação infantil, né, então, assim, eu sinto que o desafio de reconstruir isso de forma que o negro não fique só na invisibilidade, né, positiva, né, porque não se vê o negro tendo uma visibilidade positiva, quando ele é visível, é sempre de forma negativa, né? Sempre de forma negativa em todos os espaços, né? Então, e o desafio, assim, de trazer esse assunto, né? Sem passar por banalização, sem passar por desconsideração, sem causar irritação, né? Então, eu acho que é um desafio bem grande, assim. Eu sou professora, né? Em escola do ensino fundamental, na escola pública,
né? E assim, eu vejo na escola pública, pelo menos na escola que eu trabalho, aqui em Piracicaba, uma facilidade maior para falar dessas questões, tanto com os professores quanto pais, do que na escola Waldorf, né? Então, é uma coisa, e assim, é muito marcado, né? Assim, as pessoas ficam com caras e bocas, né? Sempre deixa para lá, sempre deixa para depois desse assunto. Parece que é uma pólvora, né? Você começa a falar, vai explodir alguma coisa, então as pessoas evitam, sabe? Então, é um processo difícil, assim, né? Eu acredito que eu senti que esse ano, de toda a minha trajetória de pesquisar sobre esse assunto, esse ano foi o ano que mais eu consegui me, também fazer descobertas nessa questão, porque a gente também tem a nossa história, né? E aí, quando eu busco isso na família, né, e vou conversando também na família, também vai trazendo essas descobertas na própria família, né? Então, é um processo, assim, bem... É um desafio grande, né? O ano que vem a gente vai ter, assim, continuar toda essa energia desse ano e aumentar ainda mais, né? Para acordar, né? Acordar consciências, né? Obrigada, Elizabeth. Mais alguém quer fazer algum comentário, pessoal? Vou dialogar um pouquinho com o que a Elizabeth trouxe. Quando a gente estuda na história africana, a gente vai ver esse processo de escravização lá no continente africano se dando com os árabes. Nesse mesmo período, na Europa, também existia escravização, né? Então, essa coisa do trabalho servil, ela não é recente, né? Infelizmente, o trabalho servil ele acontecia de muitas formas entre os povos, mas havia uma diferença. Tem um filme que se chama A História, não sei se é a História do Racismo, foi produzido pela BBC e você encontra esse filme no YouTube. São 3 horas de filme, então você pode assistir em capítulos de 1 hora. História social do racismo, se não me engano. E ele vai contar, ele vai trazer exatamente essas informações que a gente não tem, porque a diferença dessa lógica do trabalho servil, eu não estou fazendo um juízo de valor que antes era mais fácil, mas o trabalho servil ele não desumanizava as pessoas. Então, em função de um grupo perder a guerra, isso era motivo para o trabalho servil, uma dívida muito grande, às vezes a pessoa fica um determinado tempo no trabalho servil, mas uma economia localizada no tráfico e na condição de desumanização, onde o ser humano virou uma peça e se passou a ganhar dinheiro vendendo essas pessoas dessa forma, né? O comércio, isso virou um comércio, uma sustentação para muitos grupos. Isso é uma especificidade da Europa. E para dar sustentação, para que isso acontecesse, esse processo de desumanização, ele impactou demais a sociedade. Não é à toa que em 2015 ou 2016, a ONU, os países que compõem a ONU, eles fecharam uma década dos afrodescendentes com compromisso de desenvolver políticas para reparar o que foi o processo de colonização no continente africano. Então, tem um diferencial no trato que a Europa deu com as políticas, né, e com as ações para referendar esse ato de transformar a escravização num processo econômico rentável e que a população não se indignava, não achava que não estava correto. Então, tem uma estrutura por trás disso que impactou e tem impactos até hoje. Esse filme é interessantíssimo para a gente compreender um pouco por que a população negra ainda é afetada, né,
por esse processo. Então, hoje a gente já vive de um racismo contemporâneo, ele já não tem mais um vínculo com a questão da colonização, com a questão da escravização, ele se mantém por ele mesmo. Tem uma pessoa aí que pediu a fala, eu não vi o nome. Fui eu, Mara, Matheus. Bom, boa noite a todos e todos. Vou contar rapidamente um pouco da minha história. Eu sou o Matheus, professor de Educação Física aqui na Prefeitura desde 2014, e eu estudei a vida inteira em escola particular, no Santo Agostinho, aqui em Belo Horizonte, que é uma escola de elite. Eu não sou propriamente de uma família rica, mas meus pais acharam, né, que a escola seria o melhor para mim, juntou todo mundo, e eu consegui estudar no Santo Agostinho. Enfim, formei, passei no UFMG, e entrei na prefeitura, e a UFMG me transformou muito, assim, com contato com professores, amigos, de perceber uma outra realidade que antes talvez eu não percebia, ou nem fui formado para isso. E aí entrei na Honorina de Barros, na Pedreira Prado Lopes, que é uma região de vulnerabilidade social aqui em Belo Horizonte, e aí aquilo foi um choque, assim, de realidade, né? Alguns exemplos, por exemplo, de falar assim, uma turma com uma menina que estava, né, a gente estava tendo alguns embates do 6º ano, falei, olha, desse jeito eu vou ter que chamar seu pai, e ela sai chorando, e eu falei, o que eu falei, né? E aí depois eu fui saber que o pai dela morreu com 17 tiros. Ou numa segunda-feira, eu chego, e eles perguntam, professor, você quer bala? Eu falo, quero, lógico. E aí vem 3 cápsulas de 38, que eu guardo elas aqui até hoje, para nunca mais esquecer, e eles jogam na minha mão. Enfim, e centenas de outros casos, né? E nesse tempo na prefeitura, eu falei, gente, eu vou ter que estudar, vou ter que me mudar, eu vou ter que, enfim. E aí é isso, vem várias angústias. Eu já trabalho, né, com as questões étnico-raciais desde que eu entrei, depois que eu Honorina nesse processo, e era várias angústias, assim. Eu sou branco, né, venho de uma realidade, né, de condições financeiras um pouco melhor, ou muito melhor que muitos dos meus alunos, e até hoje é uma angústia para mim como trabalhar, né, mas eu falei, eu tenho que fazer. Eu já até pensei várias vezes, será que eu que tenho que estar aqui? Né, eu sei lá, deveria dar minha vaga para um outro professor negro, e será que eu não devia estar mesmo dando aula no Santo Agostinho? Mas várias angústias, assim, falei, não, mas eu quero estar aqui, eu nunca fiz processo seletivo para a escola privada, porque eu quero e vou defender a escola pública. E aí meu contato com a pedagogia Waldorf, por, né, várias questões, chegou a pedagogia Waldorf, e lendo o Steiner, falando assim, gente, mas ele pensou uma escola para o povo. A escola Waldorf era filhos para trabalhadores. E aí a gente olha para as escolas Waldorf, né, é uma elite da elite, muitas vezes. Com mensalidades com R$3.000, às vezes. E aí, a gente vê movimentos, né, agora, né, com toda essa questão, vê movimentos que as escolas Waldorf estão se sensibilizando, abrindo processos seletivos dando prioridade para professores, né, negras e negros, enfim, mas aí a gente não entende também, por exemplo, mas aí está tendo bolsa na formação Waldorf para essas pessoas, porque não basta ter a vaga, e aí são tantas questões, né, e aí tem, dentro da pedagogia Waldorf, né, da antroposofia, tem a observação goetheanística, né, que é observar as plantas. E aí, quando a gente vai e sai nas ruas e começa a observar a realidade da cidade, a gente vê, né, o vice-presidente fala que a gente não tem racismo porque ele acha que racismo era igual nos Estados Unidos, ele fala porque tinha lugar para branco, sentar e lugar para negro. Mas no Brasil a gente tem isso. É só andar em Belo Horizonte. Né? Quando eu vou no restaurante, quando eu estou lá na região da minha escola hoje, no Jardim Vitória, então, assim, é tão óbvio que está tudo errado, né? E aí você pega a história, enfim, e aí, mas continua vindo mesmo essas angústias, né? Assim, será que eu estou falando, será que eu estou trabalhando certo com as minhas alunas e alunos? Será que
não deveria ser eu, mas na medida do possível eu sempre tento trazer as falas para o YouTube, né, falas da Djamila, falas do Emicida, que aí eu dialogo com essas falas, não sou eu que estou falando, mas ao mesmo tempo eu também falo do meu lugar, mas assim, aí eu fui tentando também me assumir, falando, Matheus, essa é a sua história, você é branco, você estudou nessa escola, e aí você vai ter que falar da sua verdade, você vai ter que falar do que você viu, que você vê, mas lógico, sempre estudando cada vez mais, ouvindo cada vez mais, que esse lugar de escuta também, que eu tenho aprendido muito, ouvir cada vez mais, né, e é um pouco isso, assim, e tá nessas políticas públicas também, e para a gente tentar, né, assim, eu só vou ser feliz quando eu ver que tem proporcionalidade, que tem justiça, né, porque senão tá errado, né, enquanto não tiver... E aí tem várias coisas, né, também, movimentos, por exemplo, de pais da elite querendo que mais que isso se discuta, mas ao mesmo tempo também tem um perigo nisso, que é não discutir a escola pública, né? Então, assim, mas e a escola pública? Ela precisa ser repensada, né? E, enfim, são várias questões, muito mais uma conversa, assim, do que propriamente perguntas. Bacana, Matheus, obrigada. Mais alguém querendo dialogar aí? Eu não consigo ver as pessoas. E a Lisandra chegando aí. Oi, Mara querida. Sempre muito aprendizado ouvi-la. Precioso, assim. A Dani colocou o link no grupo, imperdível. Estou aqui. A gente está conversando um pouco sobre o contexto, aí o Matheus trouxe, né, essa perspectiva dele. Eu acho que escola pública é isso, né? Acho que um processo mais democrático da escola pública é um processo que ele veio, não tem tantos anos assim, mas que já querem mudar, que é esse do concurso. Isso te assegura o seu direito de estar nesse espaço, e é importante que a rede pública tenha profissionais que venham de rede pública, que venham da rede particular, porque o ideal é que nem tivesse essas diferenças, e a gente sabe por que elas são criadas, né? Eu fico vendo, tem algumas escolas particulares que a família faz uma opção da escola particular, não é nem pelo currículo, mas porque tem um certo receio do filho estar em escola pública, né? Antigamente isso não acontecia tanto porque a escola pública ela não era tão diversa quanto ela é hoje. Mas hoje a gente vê que esse movimento também ele acontece. Eu acho que enquanto a gente estiver nas escolas e a gente estiver incomodado, é um termômetro importante. Sumiu o nome dele, mas é o pesquisador que hoje está com uma referência na discussão do racismo estrutural. Silvio Almeida. Silvio Almeida. Por que tem Rogério? Não sei. Silvio Almeida. O Silvio Almeida, eu vi uma palestra dele há umas semanas atrás, e ele me incomodou tanto, porque ele fala que o racismo só existe da forma como existe, porque as escolas deram sustentação para ele, né? Isso é impactante de ouvir. E aí ele vai desenvolver essa ideia, mostrando qual que é essa lógica de escola pública, né? E também de escola particular, os conteúdos, a forma como os conteúdos são organizados, a forma como o currículo é organizado, como é que as turmas são pensadas. Aí a gente já retoma o que a gente já sabe, né, sobre a estrutura das escolas. A gente tem grade curricular, é toda uma linguagem de ajuste, de integração e de assimilação, né? Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito importante, porque, para mim, é um momento de mudança. Nós estamos olhando para o futuro. A gente sabe que daqui a 10 anos, a lógica, essa escola, da forma como a gente está vendo, ela não vai existir. E esse movimento dessas diversidades que hoje estão nas academias, né? Eu acho que esse talvez seja o grande
talvez seja por isso que a gente vê tantos movimentos conservadores tentando ganhar força, é porque as pessoas já perceberam que as academias elas estão sendo ocupadas por uma diversidade de pessoas, uma diversidade de pensamentos, e elas vão dar aula para os nossos filhos, para os nossos netos, e esse mundo vai mudar. Esse mundo que a gente está vendo, ele não continua dessa forma. O que é lamentável é perceber e pensar nessa população mais vulnerável, né? Essa população que está na Pedreira Padre Lopes, essa população que está no Taquaril, essa população que está no aglomerado Santa Lúcia, que mora no Cafezal. Quantas perdas, porque não vai ser fácil, né? O Rio de Janeiro, ele sinaliza para a gente um pouco do que, em alguns países africanos que estão em guerra, a gente não sabe das razões da guerra, mas na hora que a gente vai estudando, a gente vê que tem uma armação por fora tão forte, e a mídia só mostra a guerra, a guerra, a guerra, né? O Congo, por exemplo, a quantidade de empresas multinacionais que atuam no Congo e compra, né? Retira toda a produção de minérios que vão fazer os nossos celulares, nossos computadores, retira diamante, retira ouro. Então, o que acontece? Para a mineração acontecer, no Brasil, a gente ainda tem algumas políticas, porque o processo de descolonização do Brasil, ele iniciou há mais tempo que em alguns países africanos. Então, não é que nós somos um país descolonizado, mas a população brasileira ela teve um tempo para assegurar algumas legislações que hoje elas nos protegem. Mesmo a gente se sentindo desprotegida, elas ainda nos protegem. E tem países africanos que não. Então, no Congo, as empresas multinacionais, o que elas estão fazendo? Elas estão organizando milícias e armando essas milícias para não ter que negociar uma condição sustentável de extração dos minérios, né? Então, essas milícias elas chegam nas pequenas comunidades, estupram as mulheres, matam, queimam, porque eles recebem para isso, e eles são jovens que são puxados para essa vida muito cedo, e é uma violência que ela vai se retroalimentando. E por detrás de tudo estão as multinacionais, Sony, né? Essas famosas aí que a gente está no consumo. Quando eu fico olhando, eu vejo a situação do Rio de Janeiro com o tráfico, com as milícias que estão se organizando, não é um fenômeno diferente, porque essas pessoas, quem tem dinheiro para trazer o tipo de armamento que está vindo para o Brasil, não é o pessoal que mora nas comunidades. Esse dinheiro tem dono, e os donos a gente já consegue localizar aqui quem são essas pessoas. Então, acho que hoje o maior desafio da gente pensar as discussões do racismo, e quando acontece como o Matheus, né, traz uma situação das comunidades, é pensar o que está por detrás disso, porque o racismo ele enriquece as pessoas. E para a gente fazer, a gente consegue fazer alguns movimentos que são pequenos, mas são importantes, porque cada criança que a gente consegue proteger é um a menos que a gente perde, às vezes, também para o tráfico, mas a gente precisa dar conta de pensar numa política de contenção, porque eu fico vendo a situação do Brasil, eu olho para o México, olho para os países africanos que estão vivendo esses contextos com as milícias extremamente violentas, e embora que a gente não esteja tão perto disso quanto uma situação do continente africano, mas eu sinto que a gente também não está tão longe. E esses processos próximos agora de eleição, eles são determinantes para a gente ver se a gente consegue conter essas forças. É determinante também que a gente ajude essa meninada a estudar, a chegar à academia,
a ocupar judiciário, ocupar congresso, ocupar essas instituições que elas definem, desenham as leis e definem como que essas leis são cumpridas, porque o que a gente está percebendo é esse grupo esquisito, estranho, que a gente não consegue nomear direito, mas eles estão ocupando esses espaços. E, às vezes, eles vão usando discursos que, no final não faz o menor sentido, mas a questão econômica está por detrás, né? Quando você vê uma liderança como o nosso governo, toda a vida dele é uma negação dos valores evangélicos. Toda a postura dele é uma negação dos valores evangélicos. Mas ele usa a religião como escudo, né? Ele usa a religião como escudo e ele se protege dessa forma e entender por quê. Eu acho que a grande questão é entender por quê. Mas a gente, às vezes, não conta desse grande. Então, nós vamos ter que lidar com o pequeno que a gente dá conta, que está no nosso campo do fazer, né? Nesse pequeno que a gente dá conta do fazer, é fortalecer essa meninada que está conosco, é trabalhar com esses estudantes de escolas, né, que pagam aí uma mensalidade de 3.000, é criar possibilidades para que eles compreendam melhor o mundo, pensem melhor sobre o mundo, tenham uma postura ética nesse mundo, porque eles vão, primeiro que os que estão em escola pública, eles já têm alguns lugares de liderança já garantidos. Então, a gente precisa que essa meninada, ela tenha consciência, né, ela tenha consciência do privilégio no qual eles nasceram e também das possibilidades de contribuir para um mundo melhor que eles têm, né? Nós podemos fazer ainda muito pouco, mas acho que se a gente conseguir assegurar esses movimentos, a gente tem algumas pessoas que vão nos ajudar a barrar, porque ao final, né, eu fico pensando ainda na fala do Matheus, nós não vamos, para a questão racial, para a gente erradicar o racismo, nós precisamos dos brancos. Essa não é, de fato, uma pauta negra. É importante que ele contribua, que ele se incomode, que ele se coloque, né, que ele ocupe o espaço, o tempo dele também, produzindo conhecimento, estimulando, criando possibilidades para os estudantes se desenvolverem, porque o fato dele se importar, o fato de um professor ou professora mostrar preocupação, mostrar, né, que acredita no estudante, que ele tem potencial, isso faz uma diferença enorme. Eu me lembrei, Matheus, de uma situação que sempre me deixa incomodada, eu tenho falado mais dela, muitas vezes na rede pública, principalmente educação infantil, o primeiro ciclo, não é uma nem duas vezes que a gente vê uma cena que é a seguinte, é uma professora branca com cabelo liso e um monte de crianças negras ao redor, passando a mão e fazendo um carinho no cabelo, né, encantadas com aquele cabelo liso, né? E é uma cena para mim que ela sempre é sofrida de ver, porque eu nunca vi o contrário. Eu nunca tive a feliz possibilidade de ver uma professora branca de cabelos lisos, fazendo um carinho, um cafuné, mexendo no cabelo crespo, né, no cabelo de uma criança, para ela que sinta o mesmo carinho, o mesmo amor, que ela tem um sentimento próximo. Então, acho que quando um professor branco, né, ele sente e demonstra essa empatia, ele se posiciona do lugar dele, mas ele também diz para o estudante que ele está vendo o mundo, que ele discorda da discriminação, que ele não concorda com esse tipo de tratamento, é importantíssimo, né? Esse estudante, ele tem mais um referencial para ele que vai ajudá-lo a ver o mundo numa perspectiva positiva e de uma forma mais ética. Então, nesse sentido, para mim, todas as pessoas que querem contribuir são mais que bem-vindas, são essenciais para o processo. Tá? Tem mais alguma questão aí? Mara, muito bom te ouvir, assim, e
você traz coisas importantes, assim, para a gente, né? Queria já começar a fazer os encaminhamentos finais para a gente não extrapolar muito o horário. E quando você fala, você começou falando que o racismo mata, né? Você veio com essa fala, e aí eu fui anotando aqui algumas perguntas, que eu saio com mais perguntas do que com respostas. É sempre assim, isso é muito bom. Se o racismo mata, né, retira vidas, qual o meu nível de responsabilidade enquanto educador? Se o racismo deforma e desumaniza crianças negras e brancas, qual é a minha postura humana diante disso? E a última aqui, mas com certeza vão ter mais. Em que medidas as minhas ações dialogam para desmontar essa pirâmide econômica e social que nós vivemos? Porque nós sabemos que o racismo produz desigualdades, né? Então, a gente vive num país extremamente desigual. Então, se a gente for pensar nessa construção, né, o que eu faço a respeito disso, né? E acho que encaminha muito a gente para o antirracismo, né? Que é uma ação, de fato. E aí, te agradecer demais e todas as pessoas que estiveram aqui junto com a gente no decorrer desses 7 encontros, que foram proporcionados, em sua maioria, por mulheres negras que vivenciam isso na prática. E aí, como a Mara está aqui, e ela está me trazendo um momento muito especial, que eu tive a honra de participar, contribuindo, né, Mara? E ela é tão de uma singeleza, assim, que ela não trouxe isso, mas eu acho que vai ter outra oportunidade, acho, não tenho certeza, dela trazer como que foi o seminário internacional, que, né, foi uma união aí da UFMG, da SMED, de outras instituições também, nesse enfrentamento, nesse diálogo da educação básica junto com o ensino superior. Então, assim, é um caminho que é o caminho da educação, né? Começa na educação básica e vai parar lá no superior. Então, assim, é necessário estreitar isso, e a Mara pode trazer depois para a gente essa vivência, porque foi um seminário também apoiado, e quem esteve à frente foi a Unesco, né, Mara? Então, assim, compartilhar essa experiência, essa vivência, essa potência é algo muito que nutre, né, outras instâncias também a querem fazer o mesmo. Te dizer que é isso, você na minha vida e na vida de outras mulheres, quando uma mulher negra se levanta, ela movimenta toda uma sociedade. Você movimentou isso na minha vida e na vida de várias outras pessoas, então dessa importância. Faço aqui referências às minhas ancestrais que abriram caminho para que eu pudesse estar falando aqui hoje e estar representado hoje na pessoa da Mara. E aí ela me pediu uma avaliação lá no seminário internacional, e eu acho que cabe para essa roda de conversa também que a gente estabeleceu aqui. E aí eu escrevi assim para ela, ó, esse seminário, que no caso foi o seminário, mas substituindo aqui pelas rodas de conversa, foi um sopro de esperança e ao mesmo tempo de potência. Representa a força do povo negro nesses dias que estivemos juntos e vimos doutoras, pós-doutoras, quilombolas, arquitetas, pesquisadoras, administradoras de escolas e professoras, e também pessoas pretas. E isso, para além do protagonismo negro, sinaliza que, de fato, precisamos cada vez mais ocupar espaços de poder, capinar o caminho para que novos irmãos e irmãs acessem outras possibilidades, provocando deslocamento das pessoas pretas que estão na base da pirâmide.
na mira da arma de um policial, nos serviços desvalorizados e sofrendo com inúmeras violências desde a mais tenra idade. Que a mentira que vira verdade, se contada mais de 20 vezes, possa ser desmentida todas as vezes que olharmos. Então, com essa fala, eu te pergunto, Mara, você quer fazer alguma consideração final? Se você quiser, eu abro aqui para você, fica à vontade, e a gente encaminha para o encerramento logo em seguida. Eu só quero agradecer todo o aprendizado, né? Para mim, estar junto é sempre aprender. Essa avaliação sua foi muito importante para a gente. Ela chegou bem intensa no grupo todo que participou. E aí eu quero fazer um convite. Essa semana nós vamos ter o seminário com os 26 projetos aprovados. Vai ser pelo YouTube. Eu vou enviar o link para você. São 3 dias. Começa amanhã, quarta, quinta e sexta-feira. A nossa apresentação, se não me engano, é dia 3. Mas eu vou encaminhar o link e vou dizer o dia que nós vamos apresentar. Vocês vão ter a possibilidade de ver o que foram esses projetos que pensaram a erradicação do racismo no ensino superior, mas que o que foi desenvolvido pelo grupo que eu participo, a gente fez uma defesa de que a erradicação na educação ela não pode ser pensada fragmentada, porque o estudante não se fragmenta. O estudante que está na educação infantil é o mesmo que vai ocupar o banco da escola. A estudante que está na educação infantil é a mesma que retorna depois do processo formativo na condição de professora para atuar nas salas. Então, pensar a erradicação no ensino superior é pensar o ciclo todo e todas as pessoas envolvidas, né? Então, esse foi um diferencial bacana. Aí nós vamos fazer a apresentação todos os dias, começa às 18 horas no Brasil, então é um horário que dá para a gente fechar as atividades de trabalho e ainda ter esse processo formativo que vai ser bem bacana, tá? Muito obrigada. Maravilha, Mara. A gente compartilha, divulga e amplia isso aí. Bacana. Então, gente, dizer que a logo do Movimento Preto, ela se constitui com a Adinkra Sankofa, que visa que a gente olhe para o passado, pense no nosso presente e construa um futuro melhor. E é isso que nós fizemos nesse encontro de hoje, né? Elizabeth começou falando da Marcha do Zumbi do Palmares, que foi em 1995. Então, nós olhamos para esse passado e traz para a gente um texto, né, um alimento muito significativo, vale a pena ler depois com calma. A Mara, né, nos presenteando desse presente aqui. E agora a gente chama a professora Adriana para a gente, e todos que quiserem participar, e todas, que a gente vai encerrar com um pouquinho de arte, para a gente tentar pensar num caminho menos duro, né? Nossos corpos, eles enrijecem, estão preparados para a luta o tempo todo, então é necessário que a gente tenha um pouco de arte para a gente poder aliviar isso, né? Então, Adriana, gratidão a todos e todas, muito obrigada. Vamos? Vamos, começa aí, porque é uma roubada, hein? Não ter assinado aqui, vamos lá. A Adriana é outra, Mara, que a gente chama e ela vem, então não importa para que tá chamando, ela vai. Então, essa parceria também. Bom, então é a Canção do Plantador, da Ruth Salles, e a gente vai encerrar com ela porque esses são os nossos anseios, né? Isso que a gente quer, semear para que frutifique, fique forte, né? E que seja algo permanente, se multiplique. Canção do Plantador.
Semeia a semente debaixo da terra. O sol ela sente, a chuva ele espera. para a terra ficar Fica macia. Tem as mãos cheias de amor. Devagar, já brota. Tá dando um delayzinho, né? Tá dando delay, eu acho que nossa ideia não ficou boa, Vai lá, não. Dani. Vai lá você. Tá, eu canto e depois você canta também. Então. Não, eu fico aqui no apoio. Porque a gente queria mostrar essa união, sabe? A gente queria encerrar com essa igualdade que a gente almeja, né? A gente gostaria de estar falando de outros assuntos aqui, que não o racismo. Então, duas pessoas, né, juntas, trazem esse emblema, assim, né? Nós gostaríamos de viver verdadeiramente bem, né? De forma humana, mas infelizmente não é assim. Mas vamos lá, gente. Mas vocês podem combinar e fazer isso, um canta uma parte, outro canta outra, porque união também é isso. Pensei nessa ideia, Dani. Uma hora alguém está protagonizando, outra hora outra pessoa. Então, tá bom, maravilha. Então, tá, ótima ideia, Mara. Então, eu vou até famílias e aí você vai o resto, Dri? Você termina? Pode ser. Pode ser? Então, tá Pode. bom. Semeia a semente debaixo da terra, o sol ela sente, a chuva ela espera. Para a terra ficar macia, tem as mãos cheias de amor, devagar já brota o broto e floresce então a flor. A planta na terra, seus pés logo espicha, seu corpo levanta, seus braços agita, e as árvores logo crescem sobre o sol que tanto brilha. São irmãs, as mais diversas, dentro da mesma família. A planta plantada vai ramificando, de folhas folhadas, seu fruto mostrando. E o fruto amadurece e um dia cai no chão. E assim mesmo não se esquece de que tem outra missão, pois sua semente... Ai, tô sem a letra aqui, perdi. Desculpa. Pois sua semente penetra na terra, o sol ela sente, a chuva ela espera, e as árvores logo crescem, sob o céu que tanto brilha, são irmãs as mais diversas, dentro da mesma família. Aê, conseguimos! Tudo com muito amor Gratidão. a gente consegue, né? Exatamente. Dessa música, porque eu gostei da música, ela traz o contraste, né? Não existe a vida sem um escuro. Para que a planta comece a desabrochar, ela tem que ficar num lugar sem luz. Né? O escuro é vida também. É tanto o sol quanto o escuro é que fazem a vida. Muito bacana. Gente, muito obrigada. Seguimos fortes e vamos agir, sempre. Gratidão. Gratidão, Mara, gratidão, meninas e meninos todos. Eu que agradeço, gente. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Tchau. Tchau, boa noite. Obrigado. Viu, Boa noite. pessoal? Tchau, boa noite. Obrigada, Mara. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.